Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje minha voz está um pouquinho ruim. Estou, digamos que à beira da morte. Mas, qualquer coisa, pensem pelo lado bom. Se eu morrer, obrigatoriamente vocês têm que ser aprovados nesse pedido, né? Amados que vêm parabéns. É mesmo, ó, cara. Deixa eu falar aqui. Já me perdi. Vocês começam com os piadinhas. Vocês fazem eu me perder. O que eu ia falar mesmo? Eu esqueci. Não, eu ia falar uma coisa que não. Lembrei. Hoje à tarde já vai estar lá no Moodle o material transcrito das primeiras aulas, tá? Estava acabando eles ontem, só precisei fazer alguns ajustes, colocar alguns exemplos. Bom, já está lá o material, e aí eu também vou colocar outros materiais para guiar o estudo de vocês. Certo? Bom, vamos começar então. Vocês podem estar achando um pouquinho estranho que não está ali na coisa, né? Coordenadas esféricas, embaixo eu já escrevo cartesiano. Por quê? Eu quero, antes de eu apresentar o sistema de coordenadas esféricas, eu discutir com vocês o que é um sistema de coordenadas. Primeiro eu vou começar contando uma história, que ela é... Eu não sei qual é a veracidade dessa história, tá? Se ela é pictórica, se ela é uma história verdadeira. Eu li isso num livro que chama A Janela de Euclides. Aliás, eu recomendo muito para vocês, na hora que não estiver fazendo nada, cara, quer relaxar. Você quer relaxar, mas manter a sua cabeça nos estudos, que é uma coisa que é necessário para vocês. Peguem um livro de divulgação matemática. Um livro que eu sugiro muito é esse, A Janela de Euclides, que ele conta a história da geometria. E essa é uma leitura bem gostosa. Entretanto, por ser um livro de divulgação para atrair grande público, eu não sei a confiabilidade que a gente tem em alguns dados históricos que lá são colocados. Então eu li lá e corroborou com algumas outras coisas que eu fiz. O plano cartesiano recebe esse nome devido a René Descartes. Tá? Embora alguns historiadores digam que a pessoa imaginar o plano cartesiano, na verdade não foi nem um matemático, foi um advogado, que era matemático amador, estudava matemática, chamado Pierre de Fermat. Se fosse dado a crédito a ele, a gente ia chamar isso aqui de plano fermatiano. A história conta que o René Descartes era um cara que ele tinha uma saúde muito fragilizada. E ele, eu acredito que seja pictórico, né? Porque ele estava deitado numa rede, ele viu uma mosca voando, e ele precisava matar a mosca, só que ele estava com muita preguiça, começou a pensar assim: como é que eu poderia descrever a posição da mosca? E daí nasce a ideia de se localizar objetos no espaço a partir de números. História, de novo, pictórica. Mas a verdade é que toda a geometria analítica, que é aquela geometria que vocês disseram que não gostam de estudar, ela se baseia em descrição numérica de objetos geométricos. O que na geometria euclidiana você falava um quadrado de lado 3 e área 9, na geometria analítica você vai descrever pela posição dos vértices desse quadrado em uma coisa que convencionou se chamar de sistema de coordenadas. Ok? Basicamente, o que é um sistema de coordenadas? É uma maneira que eu tenho de localizar objetos no espaço. Como nós vivemos num espaço tridimensional, qualquer sistema de coordenadas, a gente vai precisar do quê? De 3 valores numéricos para encontrar esse determinado objeto. E são esses 3 valores numéricos que vão definir o seu sistema. Aqui eu estou escrevendo o sistema de coordenadas cartesianas, mas em todos os sistemas que eu vou apresentar, nós vamos apresentar as coordenadas cartesianas. De que maneira que são as coordenadas cartesianas? Elas são todas ortogonais. Tá? René Descartes não imaginou um sistema de coordenadas ortogonais. Tá? E se eu quiser localizar um ponto no espaço, vou pegar aqui esse ponto. Esse ponto ele vai ter 3 coordenadas.
Uma das coordenadas é o seguinte, eu vou fazer ela como sendo primeira, mas ela entra na nossa linha como terceira. Tá bom? Uma das coordenadas é a distância deste ponto ao eixo das cotas. Aqui a gente tem 3 eixos: abscissa, ordenada, cota. Então eu vou localizar esse ponto a partir de três valores numéricos. 3, nesse caso, a partir de 3 distâncias. Tudo bem? Então, um desses é isso aqui. Ok? Que outra maneira que eu faço isso? Qual outras 2 coordenadas? Eu projeto esse ponto no meu plano x, y. Isso aqui é uma projeção. Então, o eixo das cotas, ele nada mais é do que a distância desse ponto ao plano x, y. Vamos imaginar o plano x, y como o chão. Então, quero localizar essa garrafa. Uma das coordenadas que eu vou dar é a distância dessa garrafa ao chão. Qual que é a distância dessa garrafa ao chão? Quanto? 1,70. Perfeito? Só essa coordenada é o suficiente para eu localizar essa garrafa? Não. Porque se eu juntar todos os objetos que estão no 1,70 m do chão, que figura geométrica que eu vou ter? Um plano. Um plano paralelo a quem? Ao chão. Um plano paralelo ao eixo x, y. Tudo bem? Então tá. Então, projetei. Bom, agora vou começar com as coordenadas. A primeira coordenada é a distância da projeção ao eixo x. Essa é a coordenada que eu vou chamar de x índice 0. Tá? Vamos lá, vamos ver qual que seria esse significado. Aqui, ó, vou pensar assim. Não está aparecendo na luz. Ó, estamos ali no canto. Eixo x, eixo y, eixo z. Abscissa ordenada, eixo das cotas. Quem que é a abscissa? Projeto isso daqui até o chão. Pá! Nessa distância até o eixo. Se você pensar, eu não preciso projetar até o chão. Basta eu calcular a distância disso na parede. A parede é quem? É o plano ZX. A parede é o plano ZX. Certo? Então a abscissa nada mais é que a distância do ponto ao plano ZX. Perdão, abscissa não. Isso aqui é ordenada, né? Isso aqui é ordenada. Aqui, ó. Distância ao plano ZX. Esse aqui, ó. Estou me confundindo aqui. Olha lá, ó. Distância ao plano ZX está aqui, ó. É a ordenada. E a abscissa é quem então? Com esse raciocínio? A distância ao ponto ZY, né? Então aqui está a abscissa, distância ao ponto ZY. E aqui está o eixo das cotas. Fica assim, fica até uma regrinha mnemônica, bem simples de se memorizar. Quem é a coordenada x? A coordenada x é a distância ao ponto YZ, ao plano YZ. Quem é a coordenada y? A coordenada y é a distância do ponto ao plano ZX. Quem é a coordenada z? Distância ao ponto XY. Olha que legal que acontece se eu pegar, por exemplo, quando eu dou essas 3 distâncias só vai ter um ponto, não tem jeito. É porque na realidade esse ponto ele é a intersecção de 3 planos. Tá? Vamos pegar, eu vou desenhar um plano aqui, vocês me digam o que é esse plano que eu estou desenhando
o que esse plano que eu estou desenhando, os pontos que estão nesse plano, o que eles têm em comum? Gente, hoje vocês estão vendo que eu estou meio doente, né? Então, se a minha didática aqui tende a não ser muito boa, a chance dela ser pior hoje é grande. Então, por favor, participe, não temos pressa. Pelo menos eu não tenho. Eu vou morrer mesmo. Vamos lá. O que todos aqueles pontos têm em comum? Não, o Z e o X deles são todos diferentes. Eles estão no mesmo plano, mas o que eles têm em comum? É óbvio, eles estão no mesmo plano. O que caracteriza esse plano, melhor dizendo? Eles estão à mesma distância. Está vendo que esse plano é paralelo ao plano ZX? Pelo menos eu tentei fazer dessa forma. Então todos esses pontos têm a mesma coordenada Y. Oh? Mesma coordenada X. Não, a mesma coordenada Y. Porque ó, eles estão à mesma distância do plano ZX. Essa é um pouquinho mais, figura. Ah, sim, ok. Foi? Agora eu vou pegar outro plano. Ok? Ver se eu consigo fazer um desenho bonito. Se eu conseguir, aí sim. Deixa eu ver. Que todos esses pontos têm em comum? Mesma coordenada Z. Esse aí fica fácil, porque ele é paralelo para XY, né? Mas acho que eu vou ter que esticar ele um pouquinho mais. Meu desenho fica melhor. Vou esticar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Pronto. Ok? Por fim, eu vou fechar com o último plano. Esse plano aqui, ó. Os pontos desse plano têm em comum a mesma coordenada X. Aqui o desenho não ficou muito bom, não. Vou jogar ele para lá. Vai ficar melhor. Olha só. Está vendo que quando eu mantenho uma coordenada constante, a figura geométrica que eu vou construir é um plano. Quando eu mantenho a coordenada constante, a figura geométrica é um plano. Juntando esses três planos, eu tenho um paralelepípedo. Por esse motivo, essas coordenadas muitas vezes vão ser chamadas de coordenadas retangulares. Tudo bem? Mas o que define as três coordenadas retangulares? Três distâncias. Distâncias de ponto a planos. Tudo bem? Ficou claro? Outra coisa que é importante é o seguinte. Partindo dessa coordenada X, para onde eu devo andar de modo a se aumentar o valor da coordenada X? Para cá, né? Então aqui eu defino o versor X chapéu. Então o versor X chapéu, ele indica para onde cresce a coordenada X. Por uma razão que talvez um dia eu explique para vocês, mas posso garantir que tem a ver com números complexos, a coordenada X chapéu é chamada de I chapéu. Tudo bem? Vocês nunca acharam coincidência que I que aparece e a quadrada menos 1 é o mesmo I que aparece aqui. É por uma tentativa de construir números complexos tridimensionais, tá? Só para vocês ficarem mais curiosos, tem a ver com um negócio chamado patérns. Tudo bem?
Então quem que é o vetor x chapéu? O versor x chapéu é um vetor unitário que indica a direção de crescimento apenas da abscissa. Tudo bem? E é meio óbvio, né? Quanto mais para cá eu estou, maior a minha distância ao plano ZY. Da mesma forma, se eu vier aqui, presta atenção em todos esses raciocínios, nós teremos que fazer um sistema de coordenadas esféricas. Ok? Da mesma forma, se eu vier aqui, eu vou ter o vetor y chapéu, que também, por questão de número complexo, j chapéu, indica a direção de crescimento daquela coordenada. Quanto mais para lá eu vou, maior a minha distância ao plano vx. E por último, não menos importante, temos aqui o vetor k chapéu. Todo mundo acompanhou esse raciocínio? Tudo isso a gente vai ter que fazer agora para um sistema de coordenadas que não é tão intuitivo. Não é tão intuitivo porque nós não fomos preparados para isso. Que agora, no que esse sistema de coordenadas se baseia? Ele se baseia em 3 valores de distância. Eu vou pegar um sistema de coordenadas agora, que ele, para eu localizar um ponto no espaço, eu vou utilizar uma distância e 2 ângulos. Tá? Presta atenção que para eu localizar qualquer ponto no espaço, quais os valores no sistema de coordenadas cartesiano que o x, o y e o z podem assumir? De menos infinito a mais infinito, né? Porque eu posso ter ponto para lá, tudo bem? Então, x pertence ao conjunto dos números reais, y é qualquer número real e z também é qualquer número real. Tudo bem? Vamos junto? Pode escrever também que x pertence ao intervalo menos infinito mais infinito, fica mais bonitinho, né? Vocês gostam mais? Vocês são fãs de uma matemática mais bonita, né? Mais infinito. Vocês estão muito quietinhos? Vocês também estão doentes? Ou quando vocês estão quietinhos assim, ou porque está muito fácil, ou porque está muito difícil? Primeira ou segunda opção? Então tá bom, vamos lá. Estou morrendo. Vamos pro próximo. Bom. Agora então nós vamos entender esse novo sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas esféricas. Como não é muito intuitivo a gente trabalhar no sistema de coordenadas esféricas, eu uso como suporte o sistema de coordenadas cartesianas. Eu vou usar o x, o y e o z como suporte. Tá bom? Então vamos lá. Cartesianas. Novas coordenadas esféricas. Vocês podem estar sentindo falta das coordenadas cilíndricas, né? Que as cilíndricas você tem 2 distâncias e um ângulo, mas as cilíndricas eu deixo para vocês deduzirem na prova. Tudo bem? Olha que eu estou sendo legal, eu estou pegando a mais difícil, que é a esférica, e deixando assim. E entendendo a esférica, você consegue construir qualquer sistema de coordenadas. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou usar como suporte o sistema cartesiano, não o sistema de coordenadas retangular. E aí as mesmas perguntas que eu fiz no sistema cartesiano, eu vou querer que vocês vão respondendo para mim e dizendo se é intuitivo ou não. Então, o primeiro, eu vou tentar seguir a minha nomenclatura, é um pouco diferente da nomenclatura de outros livros, mas mais importante do que prestar atenção na nomenclatura é vocês entenderem o significado de cada uma das coordenadas. Tá? Então aqui eu tenho um ponto. A primeira coordenada desse ponto, o que vai ser a primeira coordenada desse ponto? A primeira coordenada desse ponto é uma distância. Distância desse ponto à origem. Essa eu vou chamar de coordenada R.
Então a coordenada R é a distância do ponto à origem. Tudo bem? Então, aqui deu R. Eu não tenho jeito, eu vou ter que usar uma outra cor. Vou tentar usar uma cor azul. Então, aqui está a coordenada R. Ó. É essa a distância. Agora eu não vou ter a capacidade de fazer um desenho lindo, maravilhoso, só que vocês devem ter essa capacidade de imaginação. Se eu juntar todos os pontos que têm a mesma coordenada R, que figura geométrica que eu construo, antes de mais nada, eu fiz essa pergunta aqui. Se eu pegasse todos os pontos que têm a mesma coordenada, que eu desenhei errado, vocês vêm me corrigir, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui que eu pintei, eles têm a mesma coordenada X? Não, acho que não vai. Eles têm a mesma coordenada Y. Quanto vale o Y desses caras? Zero. E ninguém me corrigiu? Tô falando, tô doente, cara. Nossa, olha, se eu tivesse alguém para editar o vídeo, agora vai errado o vídeo mesmo. Aqui todo mundo que tem a mesma coordenada Y. Ih, agora ficou bravo. Agora sim. Tô vendo que está um buraco. Claro, eu confio nos meus alunos, né? Se tivesse algo errado, eles não perceberam. Tá vendo? Quando eu conto a história do avião, você vai achar ruim. Viu? Bom, agora sim faz sentido, né? Bom? Agora ficou bem mais bonito, né? Ok? Então, se eu pergunto para vocês qual é a figura geométrica descrita por todos os pontos que têm a mesma coordenada X, eu dá um plano paralelo ao plano ZY. Agora eu estou perguntando, una para mim todos os pontos que têm a mesma coordenada R. Qual o significado de R? Distância do ponto à origem. Que figura que eu vou ter se eu juntar todos os pontos que têm a mesma distância à origem? Uma esfera. Vamos falar melhor? Não vamos falar esfera não, porque esfera dá a entender os pontos interiores. Não, se vocês pensaram certo. Casca esférica. Tudo bem? Concordam que não é possível desenhar uma casca esférica ali, né? Tudo bem? Dessa forma, o R, essa coordenada, vai poder variar de quanto a quanto? De 0 a mais no final. Não pode ser negativo? Como que eu defini R? Distância. Então não pode ser negativo. Tudo bem? Então R vai de 0 a mais infinito. Show? E outra coisa. Já que eu estou entrando no sistema de coordenadas esféricas, eu tenho que saber fazer a troca, né? Das esféricas para cartesiana. A gente vai aprender já já. Vamos apresentar o segundo. Bom, eu falei que era uma coordenada de distância e duas coordenadas angulares. O próximo ângulo que eu vou colocar, eu vou dar um nome para ele. Eu vou chamar... Os livros chamam ele de θ. Tá? Não, os livros chamam ele de φ. Eu vou chamar de θ. Tá? Por quê? Porque eu vou usar o mesmo nome das coordenadas polares para ele ter o mesmo significado. Mas o mais importante que o símbolo é o ângulo azimutal. Certo? O que é o ângulo azimutal? Eu projeto no plano XY, projetei no plano XY, projeto no plano XY, olho a projeção do raio vetor no plano XY. Não falei, né? Esse carinha aqui vai se chamar raio vetor.
Tá? E olha o ângulo que esse raio vetor faz com o eixo x. No seguinte sentido, eu começo no eixo x, rodo no sentido anti-horário até chegar no ângulo, até chegar no raio vetor, na projeção, esse caminho. Esse daqui é o θ. Ele é o ângulo azimutal. Tudo bem? Agora uma questão mais difícil. Mantenha o θ constante. Qual a figura geométrica formada por todos os pontos que tem θ constante? Não, calma, você está chutando, você não está pensando. Ó, vamos pensar assim, ó. Eu vou marcar alguns pontos aqui. O valor, a coordenada azimutal desse ponto é θ. E a coordenada azimutal desse ponto? θ também. Todo mundo de acordo? E a coordenada azimutal desse ponto? θ. E se eu subir? Coordenada azimutal daquele ponto? θ também, porque ele precisa ser projetado. Portanto, eu estou fazendo exemplo em inglês. Se eu pegar todas as coordenadas azimutais iguais, eu vou ter um plano. Só a esfera que eu não consegui desenhar. Vê se ficou claro aí para vocês. Conseguiu visualizar ou Edson? Conseguiu visualizar? Então, esse é o ângulo azimutal. E agora é uma questão de escolha. Olha que interessante. Se eu manter o R constante, eu tenho uma esfera. Certo? Se eu manter o θ constante, eu tenho um plano. E a intersecção desses dois? Imagina uma esfera cortada por um plano. O que deu? Uma semicircunferência. Semi porque o plano tem que começar aqui, ó. Tá? No meio da circunferência. Ok? Tudo bem? O θ, aqui eu tenho uma liberdade de escolha. Eu vou escolher o θ com variando entre 0 e 2π. Eu vou deixar fechado no 2π, porque se ele assumir 0, se ele assumir 2π, é a mesma coisa. Concorda? Então, na verdade, eu não vou deixar fechado, não. Vou deixar aberto. Mas não vai ter nenhum problema de escrever como 2π. Dá uma certa ambiguidade, mas não tem solução do cálculo quadro. Acompanhar? O próximo ângulo é o ângulo polar. Polar, porque esse ângulo vai definir em que polo que eles estão. Vou chamar esse ângulo de φ. Ó, quem é φ? É o ângulo entre o raio vetor e o eixo z. Qual sentido da medida? Eu parto do eixo z até encontrar o raio vetor. Sentido sempre anti-horário. Tudo bem? Por exemplo, se o φ for 0, onde é que o ponto está? Se o φ for 0, ele está no eixo z, parte de cima ou parte de baixo? Parte de cima. Então ele está no polo norte. Por isso que esse ângulo é chamado de ângulo polar. Se o ângulo polar for π, onde é que eu estou? Estou no eixo z ainda. Só que onde que eu estou? Lá embaixo. Tudo bem? Estou no polo sul. Para eu estar no Equador, na linha do Equador, quanto que deve ser o ângulo φ? Π sobre 2. Certo, Gabriel? Então, essa é a ideia do ângulo polar. E aí eu vou colocar o ângulo polar para ele ir apenas de 0 a π. Olha que legal que ele já não trouxe. Olha o que ele faz. Você achou o R? Travou o R. Certo? Aí, o ângulo polar pode ir de 0 a π. Então, de 0 a π ele traça uma meia circunferência.
certo? E o ângulo θ vai de quanto a quanto? 0,2 π. Imagina essa meia circunferência rodando de 0,2 π. Que figura geométrica que você forma? Por isso do nome coordenadas esféricas. Entenderam? O que está faltando eu perguntar para vocês? Se eu manter um θ constante de figuras geométricas, vou pensar. Eu devia ter trago. Eu deveria ter trago o meu compasso. Mal dia. Eu esqueci o meu compasso. Mas eu posso pegar uma, duas. Uma caneta aqui. Não tem coisa aqui na caneta. 3, 4 canetas. Obrigado. Ó. Dá uma olhada aqui. Aqui está o sistema de coordenadas cartesiano. Coloquei o ângulo φ, certo? Se eu rodar assim, mudou o ângulo φ? Não. Concorda que eu posso ficar rodando ele assim, que ele não muda o ângulo φ? Que figura geométrica que eu traço? Um cone. Tudo bem? Então vai ser um cone. Ok? Manteve o ângulo φ, você vai traçar um cone maravilhoso. Então esse é o sistema de coordenadas esféricas. Tá bom? O que está faltando agora, meus amiguinhos? Está falando falar os versores, né? A diferença do sistema de coordenadas esféricas é que os versores agora eles também variam, dependendo do. Porque aqui, ó, independente do ponto que você está, o versor X chapéu sempre vai apontar para o lado, para o mesmo lado, vetor Y chapéu, vetor Z chapéu. No sistema de coordenadas esféricas, depende. Por exemplo, o versor R chapéu, nesse ponto ele está apontando para cá. Para cá está o R chapéu. Que ele está indicando para onde que o R cresce. Só que se eu descer um pouquinho para baixo, o que acontece com o versor? Ele acompanha. Então esse versor, ele é variável. Para vocês em engenharia não vai ter problema nenhum. Na física, em mecânica clássica, isso causa um problema. Porque você precisa derivar. E aí você tem que derivar o versor. Então, se você desce para cá e... imagina que o ponto. Imagina que eu troco. Tá aqui. Ele não diminui, o tamanho é o gato. Ele está aqui. Olha para onde, entendeu? Ele aponta momentaneamente para onde que aquela coordenada cresce. O versor θ chapéu, ele vai apontar para cá, fazendo 90 graus com o plano definido aqui, ó, θ chapéu. Certo? Olha, de novo, se você aumenta o ângulo, isso aqui vai acompanhado. E o versor φ chapéu? Que está aqui, ó. Perpendicular ao R, né? Indicando. Não, ele está certo o desenho que eu coloquei? Não. Porque ali ele está indicando que ele está diminuindo, né? Ele tem que indicar o quê? O sentido de crescimento. Então para cá. Pronto. Certo, Wesley? Tá, mas aí a questão que tem agora é: como é que eu faço a conversão de um sistema de coordenadas esféricas para um sistema de coordenadas cartesianas? Vamos ter que aprender. Porque na realidade o que a gente vai querer a todo tempo, agora eu estou falando da nossa vida em eletromagnetismo. Raramente, mas raramente eu não consigo lembrar nenhuma vez que nós vamos utilizar um sistema de coordenadas esféricas com os versores das coordenadas esféricas. O que nós vamos fazer? Nós vamos, em geral, utilizar o sistema de coordenadas esféricas, só que descrever o vetor posição em termos das coordenadas cartesianas. Certo? Então eu quero o seguinte, olha, eu localizei esse ponto aqui é localizado por esse vetor R. Tudo bem? Eu vou escrever aqui.
Olha o que nós queremos. Olha o que nós queremos. Note que R é igual X na direção de chapéu mais Y na direção J chapéu mais E na direção K chapéu. Tudo bem? Descrever esse vetor em coordenadas esféricas é o mesmo vetor, só que descrever em coordenadas esféricas já não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque não faz sentido eu escrever que ele é R na coordenada R chapéu, mais θ na direção θ chapéu, mais φ na direção φ chapéu. Por que não faz sentido? Porque R é o quê? Distância. θ e φ são o quê? Ângulos. Não dá para você somar distância com ângulo. Então não é tão trivial eu tentar descrever o vetor R em coordenadas esféricas. Certo? Tudo bem? Então, o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos manter ele nos versores das coordenadas retangulares, só que nós vamos tentar achar quem é X quando escrito nas coordenadas esféricas. Vamos tentar achar o X? Vê se vocês concordam comigo. Ó. Vou fazer um negócio aqui, eu acho que não vai ficar muito didático, não. Dá uma olhada. X é essa distância aqui. Bem? Então o que eu fiz para obter o X? Não sei. O X para mim está muito difícil. Para mim está mais fácil achar o Z. Ah, eu vou até apagar aqui. Porque o X para mim está muito difícil. Então põe na prova. Por que está mais fácil achar o Z? O Z é só projetar, né? Olha aqui que coisa. O Z é essa altura aqui, né? O que eu fiz com o Z? Eu projetei o raio vetor aqui. Quer ver? Digam para mim quem é o cosseno φ em termos de cores. Cateto laranja sobre o azul. No cateto laranja é a coordenada Z. Então, cosseno φ é quem? Z por R. Cosseno φ é Z por R. Portanto, Z é quem? R cosseno φ. Entendeu? Tudo bem? Eu vou indo mais rápido, gente, por mais que eu sei que vocês não lembram, só que vocês já viram isso. Então, muitas vezes é só eu dar um startzinho que vai, mas se precisar, pessoal, R cosseno φ. Show. Não entendi? Não, é porque a escopoteta pertencendo a zero do espírito. Mas poderia colocar fechado no espírito? Poderia colocar fechado e na prática nós vamos trabalhar como se fosse fechado, porque nós vamos sempre entregar 0,2π. Por que eu optei por não? Porque 0,2π é o mesmo ângulo. Entendeu? Você estaria na mesma localização. Então, para não dar uma ambiguidade, eu tenho que descrever um ponto com apenas um sistema, uma terra. Tudo bem? Bom, aí agora vem a pergunta, tá, mas como que eu acho a coordenada x e a coordenada y? Bom, se para achar a coordenada z eu projetei para cá, a coordenada x e y eu vou projetar para cá. Alguém me diz, quem é o verdinho? R. Concordam que o verdinho é esse aqui? Não, R cosseno você já achou que é o adjacente.
Olha para o triângulo retângulo. O verdinho é cateto oposto ou cateto adjacente ao ângulo? Cateto oposto. Qual a relação trigonométrica igual ao cateto oposto e hipotenusa? Seno. Tudo bem? Então, esse verdinho, ele é o R seno φ. De acordo? R seno φ. Quando eu projeto para cá, eu vou achar o x. Eu estou projetando ele de que forma? Eu estou projetando ele adjacente ou oposto ao ângulo θ? Adjacente. Então ele é. Então isso daqui, que é. Faltando cores agora. Que é esse rosinha, que é o x. Ele é a projeção. Ele é o verdinho cosseno θ. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo que ele é o verdinho cosseno θ? Então tá bom. Então ele é o verdinho. Verdinho. Bem? Opa, R. Verdinho. Cosseno θ. De acordo? Bem? E aqui? Agora com vocês. Se o x é verdinho cosseno θ, quem é a coordenada aí? Quem é a ordenada? Verdinho seno θ. R seno φ seno θ. Estamos juntos? Todo mundo entendido? Então, olha só, eu estou descrevendo que coordenadas? Eu estou usando os vetores em coordenadas retangulares, e isso existe, tem um motivo. Por quê? Porque os vetores em coordenadas retangulares são constantes, e a hora que eu precisar derivar ou integrar como eles são constantes, vai ficar fácil. Só que o valor de cada coordenada, eu estou escrevendo-as em coordenadas esféricas. Tudo bem? Quando é que eu vou usar o sistema de coordenadas esféricas? Quando a simetria do meu problema facilitar a minha vida em coordenadas esféricas. Entendeu? Certo? Vou pegar vou continuar aqui. Gente, eu espero que para quinta-feira vocês revisem isso. Aliás, eu falei que não vai ter nada, né? Vai ter atividade do grupo sim. Só que essa vocês fazerem em casa. Bom, vou colocar. Mas fica para fazer em casa. Ó. Não, tudo bem. A gente marcou para quinta às 9 da manhã. Quarta, pós-carnaval. E aí a aula de quarta tem que ser às 11. E aí com certeza não vai dar tempo de eu fazer o exercício que eu quero fazer. Certo? Ó, então vamos lá. Aquilo ali eu vou deixar. Só, para decidir vai ficar aqui. Quinta às 9 horas da manhã. Só a semana que vem. Mas é o exercício. Não, isso não é muda bom, hoje. Ah não, o exercício é para entregar até quinta. Ah, tá. Eu coloco o exercício e coloco um prazo. Só que a partir do momento que você entrou, tem que terminar. Bem? Falei o seguinte, ó. A, X, Y, Z. Com muito cuidado, até eu tenho que tomar muito cuidado no que eu vou fazer aqui, no que eu vou dizer. Tenho aqui uma casca esférica. Certo? Será que se eu pintar fica bonito? Ou eu pioro?
Tá dando para perceber que é uma casca esférica? Aqui está, né? Estou falando. Não. Aqui é uma casca esférica. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Uma perguntinha. Uma casca, eu não desenhei ela toda, eu estou pegando só um octante, tá? Mas imagine que ela toda. Imagine que eu tenho um ponto aqui. Nessa casca esférica. Quantas coordenadas são necessárias para localizar aquele ponto? Pensa e me fala, vamos. Uma coordenada e Não. Ângulo e distância é coordenada. O R é uma coordenada, o θ é outra, o φ é outra. Tudo é coordenada. Não é só distância. Coordenada é um número, não interessa o que ele seja, tá bom? Se ele é ângulo ou se é distância. A minha pergunta é: quantas coordenadas são necessárias? Quais são as três? Então, esses foram coordenadas cartesianas. Só que eu já falei que você está numa casca esférica. Qual que deve facilitar a sua vida? Da qual você tem as coordenadas? Esférica. Então, eu estou perguntando: quantas coordenadas são necessárias? Não, 2. Por que só 2? Eu já falei que eles estão em uma esfera. Se eu já falei que eles estão em uma esfera, a coordenada R já é conhecida. Entendeu? Você já sabe quem é o R. É igual na Terra. Por que vocês acham que na Terra ninguém fala como é que se localiza um bairro na Terra? Com quantas coordenadas? 2. Quais são as 2 coordenadas? Latitude e longitude. Por que não precisa da terceira coordenada? Porque você sabe que você está na superfície esférica, você já conhece o raio. Certo? Então, se eu já estou numa coordenada, se eu já sei que eu estou numa superfície esférica, eu preciso de quantas coordenadas? 2. Pode ser latitude e longitude. Perceberam que aqui, se eu for por x e y, vai ficar muito complicado? Então, sabe quais são as 2 coordenadas que eu vou utilizar? θ e φ. Certo? Por quê? O que eu vou fazer, gente? Olha que negócio, vê se a matemática não é linda. Ó, lembra que eu falei disso na aula passada? Eu vou fazer uma parametrização da superfície. Eu vou sair do espaço bidimensional, que lá eu chamei de UV. Aqui eu vou chamar de θ, φ. O θ vai de quanto até quanto? De quanto a quanto que o θ vai? De 0 a 2 π. Cara, que coisa linda. De 0 a 2 π. E o φ vai de 0 a π. Aqui não está tudo desenhado, mas olha o que essa mudança de coordenadas faz. Olha, isso daqui é lindo. Eu fico tão emocionado quando eu vejo isso. E eu fico tão revoltado quando os alunos falam que isso é difícil. Olha só. Olha o que a minha mudança de coordenadas faz. Ela pega esse retângulo, deforma e envelopa toda uma esfera. Falamos disso na aula passada, né? Ó, aqui eu tenho a mudança de coordenadas, ó, que eu vou chamar de mudança x, que é o nome que a gente deu, né? Só que aqui o x vai ser de quem? θ e φ. Então, o x é uma função que parte do R2 e termina onde? No R3. Olha o que o x faz. X de θ. Gente, vai parecer que eu estou escrevendo. Ele vai levar agora num sistema
de 3 coordenadas. Eu vou descrever como vetor, tá? Para poder compor. O que ele faz? A primeira coordenada é R1. Por que eu estou escrevendo R1? Porque é o raio da esfera. Tudo bem? R1. Seno φ cosseno θ na direção I, mais R1 seno φ seno θ em que direção? J. Agora eu já posso apagar, a gente já sabe. Gente, olha que coisa linda, gente. Isso aqui é lindo demais. Na direção J, mais o que? R1 cosseno φ na direção K. Foi? Foi? Presta atenção que o R1 é fixo. Porque isso aqui depende só de 2 variáveis. Certo? Vamos tentar inventar um negócio então? Vem comigo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Senhor, não entendi. O que você não entendeu? Você saiu daqui para cá. Sim, vou fazer aqui. Aí ele teve a equação aqui. Eu não quero descrever esse ponto. Como é que você descreve esse ponto de coordenadas esféricas? X na direção I, mais Y na direção J, mais I na direção K. Mas quem era o X? R seno θ cosseno φ. Perdão, R seno φ cosseno θ. Eu só repeti aquele argumento que tinha lá. Não, não dá. Só. Porque assim, eu quero sair daqui e chegar aqui. Primeiro, você olhou ali, você concorda que aquela é uma função que está pegando para cada θ e φ, associando um vetor tridimensional que está na casca esférica? Você concorda que aquela função só depende de θ e φ? Sim. Sim. Então ela está saindo daqui. Você concorda que aquele vetor é um vetor que obrigatoriamente vai estar na casca esférica? Ou não concorda? Ou não consegue ver isso? Concordo. Então, por que você concorda? Porque o raio é constante. Não, para você concordar, então, o que deveria acontecer para estar na casca esférica? X quadrado mais Y quadrado mais E quadrado tem que estar quanto? Para estar numa esfera. Quanto tem que dar? X quadrado mais Y quadrado mais E quadrado? R quadrado. Então, para você concordar, tem que fazer as contas. Vamos testar. Quanto que dá X? Só uma coisa, no X1 ali, é o mesmo X, o X1 que está da É esse aqui. É porque ali está dependendo de R e de θ. Não está dependendo de R, porque o R é fixo. Não, só a parte da função. Tá, escrevi errado. Deve vir, tá certinho. Vamos lá. Deve ser o que vai. Vamos testar então, Wesley. X quadrado. R quadrado. Seno quadrado φ. Cosseno quadrado θ. Mais Y quadrado. R quadrado. Seno quadrado φ. Seno quadrado θ. Mais R quadrado. Cosseno quadrado φ. Foi? Nesses dois, o que eu posso pôr em evidência? Só o R quadrado? Não. Aqui tem R quadrado, seno quadrado φ. Então põe R quadrado, seno quadrado φ. Você multiplica quanto? Cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. Quanto que dá seno quadrado θ mais cosseno quadrado θ? 1. Então não vou nem colocar. Mais R quadrado, cosseno quadrado φ. Quem que você põe em evidência agora? R quadrado multiplica quanto? Então quanto que deu? Quando eu peguei x quadrado mais y quadrado mais e quadrado?
deu R quadrado. Então, garanti que eu estou na esfera. Tudo bem? Então, eu garanti que eu estou com uma transformação que pega pontos nesse espaço e, de alguma forma, leva ele para um ponto localizado na minha esfera. Perfeito? Como que eu fiz isso? Essa é a única forma? Não, existem outras. Como que eu fiz isso? Usando o resultado que eu já sabia de coordenadas esféricas. Talvez aí você não tenha o que eu tenho dos atos finais. Entendeu agora? De verdade? Agora eu quero uma outra coisa. Agora, por favor, larguem os celulares, parem as máquinas. Nós vamos fazer um negócio show de bola. Nós vamos fazer um negócio show de bola. Na aula passada, a gente aprendeu isso aqui, ó. Que o pedacinho de área, na esfera é aproximadamente módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, certo? Vezes a variação desses dois vetores, dessas duas coordenadas, que foi visto na aula de segunda. Ok? Eu vou fazer um teste, se é verdade. Agora vocês escolhem, vocês querem primeiro teste geométrico ou teste bruto, algébrico? Primeiro algébrico? Vamos primeiro para o teste algébrico. O teste algébrico vai ser bruto também. Isso é mais comprido que esperança de porra. Então nós vamos ter que calcular primeiro quem é x θ. Quem é x θ? É a derivada do x relativamente à variável θ. Então vamos lá? Então tem que ter, olha a vantagem de usar I, J, K. São constantes, então não precisa derivar. Então vamos derivar? R sendo φ derivada do cosseno. Quanto que é a derivada do cosseno? Seno na direção. Pronto? Mais derivar aqui com relação a θ, né? R seno φ derivado do seno. Ô, gente, vocês me desculpem, eu fico muito emocionado. Sabe por que eu fico emocionado? Que quando eu era bocozão igual a vocês, eu olhava o professor e falava assim, cara, será que um dia eu vou entender isso? Mas o professor, modéstia à parte, não preocupava em explicar do jeito que eu explico para vocês, não tá nem aí. Isso pode explicar. Vai, de cabeça, quanto que dá a derivada da coordenada Z? Zero. Derivada em relação à variável θ. Certo? Vamos nem deixar. Eu vou morrer, mas vou morrer feliz. Gente, vocês querem fazer morrer feliz é vocês dizerem e eu acreditar que vocês estão entendendo, tá? Agora o derivado relativamente. Olha como que é rápido. Eu tenho que achar as duas derivadas, calcular o produto vetorial e depois calcular o módulo. Tranquilo. Tá? Isso daqui foi visto na aula de ontem, tá? De segundos aqui nos exemplos. Bom? Então vamos lá? Derivada em relação à coordenada φ. Derivado seno, cosseno. R. Nossa. Cosseno φ. Cosseno θ. Na direção superior. Certo? Mais R. Cosseno φ. Seno θ. Ô, gente, vocês têm que me ajudar aí. Na direção J. Menos R seno φ.
menos L seno φ na direção K. Tá certo? Agora, como é que vocês estão acostumados a fazer produto vetorial? Nem fodendo que eu vou colocar uma matriz quilométrica desse tamanho na lousa. Eu vou ensinar um truquezinho para vocês. O nosso sistema de coordenadas, IJK, ele é feito para que aconteça o seguinte, ó. Tá aqui. Já viram essa regra? Esse propósito. Ela é feito para que o produto vetorial I com J dê K. Ó. I, como é que se faz o produto vetorial? Dedos palmares na direção do primeiro vetor, fecha na direção do segundo. O seu polegar vai apontar para o resultado. Então, olha só. I, produto vetorial com J, dá quem? K. Vamos fazer J vetorial K? J vetorial K deu o quê? I. K vetorial I do J. Que eu fiz errado. Você colocou um errado. K. Eu tô errado, É assim, Não, é pra cá, é pra cá. É pra cá. É que o meu I tá esquisito, eu esqueço que ele tá sendo aluno. K, vetorial I, J. Então você grava isso daqui, ó, velho. Não precisa fazer matriz nunca mais. I, J, K. I, produto vetorial J, quem dá? K. Mas o produto vetorial é de comutativo. Então JI dá menos K. Tudo bem? J vetorial K dá quem? I. E K vetorial I da J. Se o produto vetorial for numa ordem contrária daquela que está ali, só trocar o sinal. Muito mais fácil fazer via matriz. Certo? Ficou feliz pelo menos com isso, né? Sabe quem que bolou essas ideias? Um matemático italiano chamado Levi-Civita. Ele acabou criando um negócio chamado cálculo tensorial, que simplifica e muito a nossa vida. Só que leva um tempinho para se acostumar com o cálculo tensorial. Tudo bem acompanhado? Estamos acabando a aula, não passa mais de 40 minutos. Hein? Então vou fazer aqui, ó. Vamos ver se cabe. Nossa, a mesa está imensa. Então, agora eu quero calcular o produto vetorial. Quem que é o produto vetorial que eu quero calcular? X θ é o produto vetorial com X. X gama, que eu já me perdi. Ou o outro. Tanto faz, porque o que eu quero é o módulo. Certo? Então eu vou colocar X θ, produto vetorial, X gama. Olha lá. Olha como fica fácil, meu amigo Hélio. XC, né? Ó, X, F. Ó, eu vou fazer esse com esse com esse com esse, não vou? Vamos lá. Esse com esse, pode dar? 0. Ó, não ficou fácil? Certo? Não ficou fácil? Esse com esse, eu tenho que fazer todo esse produto na direção K. Tudo bem? Então vai ficar, ó, primeiro, menos, ó, tô esse com esse, me ajudei. R ao quadrado, seno φ, cosseno φ, seno ao quadrado θ. Já percebi. Certo? Menos, calma. R ao quadrado, me ajudei. Seno φ, cosseno φ, seno ao quadrado, θ na direção K. Então, esse com esse, agora esse com esse. E com o produto vetorial K, menos J. Qualquer coisa é só lembrar lá no sisteminha. Tá? Vamos lá, ó, peraí, então vamos ver. Menos vezes menos, mais. Só que vetorial K, menos J. Então tem menos aqui também. Agora vamos para a parte numérica.
R quadrado, não, eu tô lá, né? Ela é no caso. R quadrado, seno ao quadrado φ, tudo bem? R quadrado, seno ao quadrado φ, seno de θ, na direção, gente, não me deixe errar, senão vocês não têm almoço. Ah, se bem que hoje vocês não tem aula, não tem nada. Né? Então eu posso errar, fiquem tranquilos. Mas pode ser que o professor morra. Ou que acabe. Eu preciso urgentemente de um T. Já foi, mais faz tempo que você não fazia? Meu filho, isso daqui está mais viciado que o da minha coluna. Põe ele lá. Ninguém tem um T, é uma extensão. Então essa extensão não perde cabo de jeito, né? Eu vou ver lá na cara. Não, já fui. Você entende a gaveta? Nossa, será A que gaveta fica fechada. não? Caramba, olha lá. A fonte não está aqui também? Não tem nada. Eu vou fazer o seguinte. Vamos parar. Calma, Rafa. Não, acho que não tudo ainda não. Nós vamos até o carro. Ó. Acho que chega na tomada agora, não chega? Não. Peraí, cara. Vai, um pouquinho só. Vai chegar, vai. Tá bom? Obrigadão, gente. Obrigadão. Ficou legal. Bem, vou contar um negócio pra vocês. Eu fiz no pessoal da física, com a menina que faltou, um negócio que eu não posso fazer com a turma de vocês. A menina falou, professor, não vou poder ir, mas depois eu assisto a aula gravada. Aí eu fiz um combinado com a turma. Eu falei assim, o combinado é o seguinte, durante a aula. Eu falei assim, a menina chama Cat. Cat, se você assistir a aula, deixa um comentário agora, tá? Acho que 3 minutos de vídeo. Deixa um comentário agora dos 3 minutos. Estou assistindo. É 2 pontos na sua prova. Aí como que eu garanti que ninguém ia contar? Se ela não deixar comentário, é 2 pontos para todo mundo. Aí você vê os seus amigos, né? Quem ganhou? Não, até agora nada, cara. É porque eu perguntei, se eu fizer isso, vocês vão contar? Não, professor, a gente não vai. Eu garanti que vamos lá. Você botou a gravação? Cara, dá pra fazer com o Zé, né? Você botou a gravação? Mas ele assiste, né? Você botou a gravação? Não, não parou. Eu não sei se assiste. Ó, vamos lá. A gente fez I com I com J, I com K, né? Agora tá faltando esse. J com I menos K. Depois do nosso, meu Deus, você vai cumprir isso para esse foco. J com I menos K. Certo? Então, vai ter um menos. J com I menos K vai ter um menos. Menos o quê? R seno φ R quadrado seno cosseno, só que agora é cosseno ao quadrado. E menos? E menos? Sim, né? Porque J com I dá menos K. Vou tentar ser mais ninja que vocês. Só que se eu errar vai dar muita bucha. Então prestem atenção e vejam se o meu argumento está certo. Quanto que deu J com I? Menos K. Então tem menos. Eu quero observar. Tem R quadrado. Tem lá. Quer dizer que dá para pôr em evidência. Seno φ, cosseno φ. Tem lá. Então dá para pôr em evidência. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Não tem lá.
Então eu coloquei tudo isso em evidência. Ah, Que entendi. multiplica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Que dá quanto? 1. Então ao invés de escrever qualquer coisa, eu só vou pagar. Gostaram do meu truque? Se ele tiver certo, eu acho que sim. Tudo bem? Esse daqui é aquele que a gente mais gosta, né? J com J, zero. J com K, I. Negativo. Negativo, show de bola, já deixei ali para depositar o que eu já sabia. Olha, e ficou até similar, né? R quadrado, seno ao quadrado, cosseno θ. Certo? R quadrado, seno ao quadrado, cosseno θ na direção. Estamos acabando, tá? Seno ao quadrado já tinha esquecido. Tudo bem? Ok? Bom, mas o que me interessa é o módulo desse vetor, né? Ixi, achar o módulo disso vai dar trabalho, hein? Aí eu ia fazer essa pergunta agora. É o módulo ou é a norma? Mesma coisa. Dentro desse contexto, é a mesma coisa. Tá. Muito bem. Certo? Ah, Modo e norma nesse contexto vão ser similares. Tá bom? Existe uma diferencinha entre espaços métricos e espaços normados, mas aqui eu achei que eu ia conseguir fazer de cabeça. Aparentemente não. Aparentemente sim. Mas vocês vão entender. Quer dizer, vocês vão entender mais ou menos. Então eu vou fazer a módulo. Vamos lá. Ó, módulo de x θ vetorial x. Vamos lá? Igual. Vamos lá. Ó, eu já vou colocando coisas em evidência. Olha aqui. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso? Quando eu fizer quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, vai ficar R a quarta seno a quarta, R a quarta seno a quarta. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, quadrado do primeiro mais quadrado do segundo dá o quê? R a quarta seno a quarta. De φ. Estamos juntos? Estamos juntos? Certo, Kelly? R a quarta seno a quarta de φ. Ah, mas eu não coloquei a primeira parte ao quadrado. Quanto que dá a primeira parte ao quadrado? É a quarta. Verdade. Quanto que dá a primeira parte? É a quarta, seno a quarta, cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado. É a quarta, seno a quarta, e vezes cosseno. Não, é a quarta seno ao quadrado, né? A quarta seno ao quadrado, né? O primeiro. Tudo bem? Quem é que dá para pôr em evidência agora? É a quarta E o seno ao quadrado? seno ao quadrado. Olha que coisa linda. Se eu colocar R a quarta seno ao quadrado, quem é que sobra aqui? Seno ao quadrado mais? Que dá quanto? 1. Então deu o quê? R a quarta seno ao quadrado. Tudo bem? R a quarta seno ao quadrado. Só está faltando uma coisinha, porque é módulo. Tirar a raiz. Pode tirar a raiz? R ao quadrado. Show. Sabe o que é isso? Olha o que essa transformação faz. Ela pega o retângulo nesse espaço, estica, deforma ele e envelopa toda a esfera. Obviamente que quando ela faz isso, causa uma diferença nas áreas.
Certo? Vamos imaginar que essa esfera tem raio 1. Qual é a área dessa esfera? Não. A área de uma esfera é 4πr². Ah, é verdade. Quanto que é a área dessa esfera? 4π. Quanto que é a área desse negócio aqui? 2π². Então você vê que já tem uma diferença. Que diferença que é essa? Esse instrumento aqui faz a correção. Tudo bem? Só que eu não sou besta, e eu sei que vocês, como engenheiros que serão, vocês não conseguem, e nem que não fosse engenheiro, vocês não conseguem ver isso de maneira direta. Certo? Vou mostrar isso de outra forma. Você vai ver que o instrumento corretor de área é R² seno φ. Tudo bem? Vem comigo aqui. Eu vou pegar uma área pequenininha aqui nesse espaço. Certo? Só que eu preciso que vocês participem para entender coordenadas esféricas. O que é que eu estou fazendo aqui com esse pedacinho? O que está acontecendo naquele pedacinho verde? O que eu estou fazendo? Estou pegando um pedacinho verde que eu vou levar para lá. Mas o que acontece com esses pontos do pedacinho verde? Eles ganharam uma nova coordenada. Não. O que eles têm em comum? O φ é constante. Ah, ok. Se o φ é constante, o θ é variável. Então eles vão virar algo assim. Aqui. Concorda? Como se fosse um arco de circunferência. Tudo bem? E esse pedacinho? O que acontece? Θ é constante. Ele viraria esse pedacinho aqui. Certo? Eu desenharia esse pequeno pedacinho aqui. Tá bom? Vou trazer o desenho para cá, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Dá uma olhada aqui nesse desenho. Eu vou tirar um pouco o peso desse tanto de coisa. Aqui está o raio vetor. Ok? Está o raio vetor. Aqui eu deixei quem constante? Não é o φ. Aqui é o θ, né? Porque o φ está variando. Ele começa com esse φ e desce. Tudo bem? Quanto que o φ desce? Eu não sei. Mas eu sei que o φ variou aqui. Vou dizer que ele variou uma quantidade que eu vou chamar de delta φ. Tudo bem? Então, é muito absurdo eu falar que esse comprimento verdinho vale R, opa, mas é não, né? R delta φ, porque é assim que eu defino o comprimento de um arco. O comprimento de um arco é o produto do raio pelo arco. Certo? Tudo bem? Agora eu vou pegar esse laranjinho. Quem que eu variei agora? Θ. Ó, aqui tem a projeção. Ele veio daqui até aqui, ó. Aqui é delta θ. Alguém se arrisca a dizer o comprimento do laranja? É o tamanhinho do vetor amarelo, delta θ. Certo, Evelyn? Mas o tamanho do vetor laranja é R seno φ. Porque lembra? É a projeção lá embaixo. Ah, sim. Tudo bem? Não? Sim. Esse ângulo aqui não é φ? Eu não tenho que projetar ele aqui?
essa projeção não é igual a esse tamanho? Esse tamanho não é cateto oposto ao φ? Seno φ é esse tamanho pela hipotenusa. Melhorou? Bem? Então esse laranjinha é seno φ delta θ. Vamos juntos? Vou fechar aqui, tá? Bom, essa área aqui eu posso aproximar, né? Posso fazer um base dessa altura, né? Tá. Então, aproximadamente 4 vezes a altura. Então, a área é aproximadamente. Quanto que é a base? R seno φ delta θ. Quanto é a altura? R delta φ. Claro. R quadrado seno φ delta θ delta φ. Instrumento vetor de área. Como que ele aparece naturalmente. Certo? Olha o que isso aqui está querendo dizer. Quanto vale essa área aqui? Delta θ, delta φ. Pronto. Então, olha só. Eu estou pegando a área delta θ, delta φ. Como eu estou transportando para um outro espaço, ela pode estar dilatando ou comprimindo. Como é que eu vou saber se ela está dilatando ou comprimindo? Porque esse é o instrumento. R quadrado seno φ. Esse é o instrumento que indica se aquela área dilata ou contrário. Certo? Muito bonito, né? Então, toda vez que eu perguntar para vocês, não vou fazer mais essas contas. Tá? Ah, isso aqui recebe um nome, tá? Jacobiano, das coordenadas esféricas. É quadrado seno φ. Mas quando eu for pegar um elemento de volume, também vai ser isso. Eu ia perguntar isso agora. É a mesma proporcionalidade. Só que no elemento de volume, esse R não é constante, né? Aham. E aí tem que aparecer um delta R. Ok? Então, quando eu precisar de um elemento de superfície numa esfera, R quadrado seno φ. De acordo? Show? Acabamos na hora? Pedro, fala. Considerando que perdeu tempo, né?